Olá, aluno! Vamos dar continuidade ao nosso estudo das fundações. Agora, nós vamos ver os tipos de fundações. Nós temos tanto as fundações que trabalham, de forma rasa, como as que também trabalham de forma profunda, como nós já vimos. Começando pelas fundações diretas, que aí Olá, aluno! Vamos dar continuidade ao nosso estudo das fundações. Agora, nós vamos ver os tipos de fundações. Nós temos tanto as fundações que trabalham, de forma rasa, como as que também trabalham de forma profunda, como nós já vimos. Começando pelas fundações diretas, que aí é uma classificação um pouco diferente do que a gente tem quando a gente fala em fundação rasa e fundação profunda. Porque fundação direta não significa que é uma fundação rasa, tá? Como muitas bibliografias trazem. Nós temos como fundação direta a fundação que trabalha predominantemente pela sua base, tá? E a fundação indireta seria aquela que trabalha tanto pela base como por atrito lateral. Então, dessa forma, a gente tem como fundação indireta as estacas de fundação, tá? E como fundação direta, sapatas, radier e inclusive o tubulão, que é uma fundação profunda. Mas o que define aí o tipo, a definição, a escolha do tipo de fundação? Nós temos, primeiro, que conhecer o tipo de obra, porque o tipo de obra vai trazer aí a grandeza e a alocação das cargas, o tipo, profundidade e resistência das camadas de solo, então todas aquelas informações que a gente recebe dos laudos de sondagem, quais são os recalques admissíveis, porque a gente não pode pensar assim, não, a minha obra não vai ter recalque nenhum. Não, toda obra, ela tem uma acomodação, mas existe um limite aceitável para isso, e a gente precisa entender qual que é esse limite. E também entender se tem água, a que profundidade está o nível d'água, tá? Então, isso são informações que vêm da investigação geotécnica para a gente definir se a gente vai utilizar fundação direta rasa, fundação direta profunda ou estacas de fundação. A fundação direta, se a gente pensar primeiro nas sapatas, nós temos vários tipos de sapata que vai depender do nosso projeto. A sapata, ela basicamente acompanha o pilar. Se nós temos um pilar retangular, nós teremos uma sapata retangular. Se nós temos um pilar quadradinho, a nossa sapata vai ser quadrada também. Se a gente tem pilares próximos, uma sapata não pode sobrepor a outra. Aí nós vamos precisar de uma sapata associada, que eu vou mostrar no próximo slide. Ou então a gente tem, por exemplo, uma parede de alvenaria estrutural que ela distribui as cargas de uma forma linear. Aí nós temos a sapata corrida, tá? Que abraça vários pilares próximos, né? Que aí seria uma sapata, ela vai trabalhar uma sapata corrida como se fosse trabalhando de forma associada, tá? Então, tem várias formas da gente distribuir aí as sapatas dentro de uma obra, dependendo da locação dos nossos pilares. Então, aqui nesse slide, a gente consegue ver uma sapata associada de divisa, uma sapata associada para pilares centrais da obra, tá? Porque lembrando que pelos códigos de obra das cidades brasileiras, nós não podemos invadir o terreno vizinho com a fundação. Então, em algumas obras, nós vamos ter que adotar soluções como sapata associada de divisa ou sapata com uma viga de equilíbrio, porque imagina, quando a gente faz um projeto, por que a sapata ela segue o pilar? Porque ela precisa, o centro de carga desse pilar, ele tem que estar coincidindo com o centro geométrico da sapata.
Quando isso não é possível, a gente precisa adotar aí uma viga de ligação para fazer a transferência dos momentos gerados pela excentricidade, né? Já que o centro de carga não está coincidindo com o centro geométrico dessa sapata, tá? E aí, como fundação direta também, nós temos aí os tubulões. Os tubulões são elementos que suportam grandes cargas, eles já foram muito utilizados no Brasil, se a gente pensar na maior parte aí dos viadutos que a gente tem nas rodovias brasileiras, em grandes prédios, esses prédios mais antigos, da cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem quase que em todos eles a utilização de tubulão. Se a gente pensar na ponte Rio-Niterói, grandes obras brasileiras, a gente tem aí o uso do tubulão, tá? Que o uso do tubulão a gente, na verdade, escava, a gente precisa que abrir um fuste, que esse fuste ele vai ser parcialmente ou totalmente armado, e depois a gente abre uma base ou não. Mas o que leva uma fundação a ser chamada de tubulão segundo a norma? Se houve ou não a entrada de um operário para fazer pelo menos parte da escavação, tá? Então a gente tem tubulões que são escavados 100% por operários. E como o tubulão ele vai receber cargas elevadas e ele vai dissipar a maior parte dessa carga pela sua base. Essa base tem que estar limpa. Então, muitas vezes, mesmo ele sendo escavado de forma mecanizada, em algum momento alguém vai entrar para fazer a limpeza desse fundo, e por isso que, em vez dele ser aí uma estaca de grande diâmetro, ele é considerado um tubulão, porque pelo menos em alguma etapa houve a entrada de um operário. Mesmo ele não tendo base alargada, tá? Porque às vezes o diâmetro, se a gente pensar por norma, o diâmetro mínimo é 80 centímetros, né? Que já dá uma base, a gente já pode considerar isso como se fosse uma base alargada, ok? Quais são as vantagens do tubulão? O tubulão é um assunto bem polêmico, né? Porque como há a entrada de operário em pelo menos uma fase, significa que há risco. Então, por isso que é polêmico. Até a que ponto vale a pena a gente adotar o tubulão? O tubulão, como uma solução geotécnica, ele é excelente, porque ele consegue atravessar solos de elevada resistência por um custo baixo, né? A gente consegue ajustar diâmetros e comprimentos na obra. Então, conforme as amostras vão sendo tiradas e a gente entra dentro do tubulão, faz a medida da resistência, a gente fala se ele pode ser ou não apoiado naquela camada. Então, é um trabalho dinâmico que faz o tubulão ser uma solução geotécnica excepcional, tá? Porém, a parte de segurança acaba dando, às vezes, outro direcionamento para a obra. Então, a gente começa a escavar e percebe que o solo é instável. Aí pode ser que a gente precise mudar o tipo de fundação, tá? Às vezes a sondagem não mostrou isso. Então, ou a gente já vê na sondagem que aquele solo vai ser instável, ele não tem coesão suficiente para trazer segurança. Também, quando a gente tem que usar o ar comprimido, a pessoa está sujeita ali a uma situação que pode trazer doenças disbáricas, que é uma situação similar ali a mergulhadores, né? Então, tudo isso tem que ser colocado na balança quando for adotar uma fundação por tubulão. Patologias estão relacionadas, boa parte das patologias de fundações estão relacionadas às fundações diretas, mas principalmente às rasas. E aí existe uma série de motivos para isso. Um que eu não posso deixar de falar são os solos colapsíveis que a gente tem em boa parte do território brasileiro. Que esse solo em contato com a água, ele perde ali um pouco da sua capacidade de suporte e acaba causando grandes recalques e trincando muito e trazendo aí recalques que podem trazer patologias de trincas para essas obras. Então, também em aterros heterogêneos, a gente pode ter obra que tem
uma sapata apoiada, por exemplo, em um solo resistente, outra não, isso vai dar recalques diferenciais, e os recalques diferenciais, eles acabam aí dando mais patologia, tá? Então, sobre as fundações diretas, era isso que eu queria passar, ok? Obrigada. Aluno, vamos falar agora das fundações por estacas. O legal de falar de estacas é que praticamente toda obra hoje é executada através dessa solução. A boa parte das obras estão sendo executadas por estacas. É que a gente tem uma variedade. Aluno, vamos falar agora das fundações por estacas. O legal de falar de estacas é que praticamente toda obra hoje é executada através dessa solução. A boa parte das obras estão sendo executadas por estacas. É que a gente tem uma variedade enorme. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas vale a pena você ficar atento a outros tipos e tipos que vão surgindo. Conforme o maquinário vai evoluindo, vai surgindo aí novos tipos de estaca, e é bom acompanhar. Mas aqui, trazendo só alguns exemplos para você entender, primeiro, a classificação, a principal classificação que a gente tem para separar as estacas. Nós temos estacas de deslocamento, que são aquelas que a gente não retira solo, a gente empurra o solo, tá? E aí coloca o elemento no lugar, que pode ser de aço, de concreto, de madeira. Aqui entra as estacas pré-moldadas, pré-fabricadas. E a gente tem também aqui as estacas Frank. Já as estacas escavadas, o solo é retirado para então a gente preencher com o concreto, tá? Que é o caso de broca, Strauss, hélice contínua, a estaca é escavada com algum estabilizante, né? E a gente também tem a estaca raiz, que é um tipo de estaca que não provoca deslocamento nem retirada de solo, tá? Iniciando aqui pelas estacas de deslocamento, nós temos aqui a estaca Frank, que já foi muito utilizada, tá? Hoje o uso diminuiu um pouco, mas é uma solução que, se a gente pensar em resistência, em capacidade de carga, é uma ótima solução, em que a gente insere um tubo de aço que tem uma bucha de concreto que a gente vai golpeando com um pilão, né? Até o momento que chega na cota prevista, e a gente expulsa essa bucha de concreto e vai apiloando ela dentro do solo e depois vai retirando, conforme a gente vai concretando, a gente vai retirando o tubo e apiloando. Então, isso acaba dando uma base aqui legal para dar uma resistência de ponta e também vai dando bastante atrito lateral, tá? Então, dependendo do solo, é uma solução bem interessante. Aqui a gente tem as estacas pré-moldadas de concreto, a gente tem vários tipos de estacas, né? Tem a de concreto armado, concreto centrifugado, protendido, tá? Vai depender do porte da obra e também das cargas, tá? E em vários formatos também. Então, aqui é interessante você buscar aí algum catálogo de fabricante para conhecer todas e conhecer aí a capacidade estrutural que vem nesses catálogos, tá? E elas são cravadas através de bate-estacas
como esse aqui, convencional, com martelo hidráulico, tá? Tem vários tipos aí de equipamento que crava, e é importante também a gente fazer acompanhamento de campo através de medidas de repique e também de nega, né, para evitar a quebra das estacas. Então, existe uma série de controles que a gente faz em obra aí para garantir a qualidade desse estaqueamento. E aí a gente tem também as estacas de aço, nós temos os perfis metálicos que cresceram muito no mercado nos últimos anos, né? Tem algumas regiões que têm um uso mais acentuado, se a gente pensar na região de Recife, se a gente pensar na Baixada Santista. Então é legal porque isso acabou gerando vários artigos acadêmicos que pode te auxiliar aí nos estudos, caso você for usar numa obra. E o interessante é que tem pouca vibração, né? Porque o problema de cravar a estaca é porque gera muita vibração, no caso do concreto pré-moldado. Já essa vibração, ela é reduzida, não é que a gente não tem, mas ela é reduzida quando a gente utiliza perfil metálico. Então, assim, aqui tá custo elevado, mas depende, tá? Depende bastante da obra, depende do local, depende de como vocês vão comprar esses perfis, então tudo tem que ser analisado. Então, nós temos aqui nas estacas escavadas, nós temos as estacas Strauss, que a gente coloca aqui uma camisa também para inserir a piteira e ir retirando o solo, tá? A estaca Strauss não é uma estaca simples de acompanhar, de garantir a sua qualidade, então é bom ter um pouco de cautela na carga que você vai dedicar para esse tipo de estaca, tá? Mas o interessante é que depois a gente vai apiloando, depois que a gente apiteira ela limpa aqui dentro, a gente consegue ir colocando o concreto aqui, apiloando, e ele dá um atrito lateral bem legal. Então, se acompanhar certinho a execução, é um tipo de estaca bacana. Porém, a gente tem formas mais tecnológicas, né, mais modernas, que é o caso da hélice contínua, que tem pouca vibração, tem uma produtividade elevadíssima, ao contrário da Strauss. Porém, a obra precisa de espaço, porque o equipamento é grande, é o equipamento sobre esteira, né? Mas ele tem controle de prumo, ele tem monitoramento de todo o processo, tanto de introdução do trado, como depois, como o trado ele é extraído já concretando, a concretagem é feita numa pressão positiva, então a gente consegue garantir também a qualidade da concretagem. É um tipo de estaca interessantíssima. A única coisa é que tem que tomar cuidado que não pode ter armaduras muito longas, porque a armadura é inserida dentro do furo já concretado. Então não pode ter armaduras longas e tem que tomar cuidado se o solo não vai puxar a água do concreto e também dificultar esse processo de inserir a armadura. Tem as estacas com fluido estabilizante, são estacas de grande diâmetro, na maior parte utilizadas em obras de grande porte, precisam de muito espaço, porque o fluido estabilizante ele fica dentro de recipientes enormes dentro da obra, que ocupam muito espaço, a gente precisa de guindaste, de uma série de equipamentos. Mas o fluido estabilizante, o objetivo dele, a bentonita, o polímero, é não deixar a água entrar no furo. Então, ele é adotado em obras que a gente vai escavar abaixo do nível d'água. Então, por exemplo, a hélice contínua, a Strauss, são estacas que a gente consegue executar abaixo do nível d'água, tá? Ao contrário de estaca escavada sem fluido estabilizante, que a gente não pode ultrapassar o nível d'água. Mas, e o legal é que o fluido estabilizante a gente pode escavar, se a gente usar um clamshell, a gente pode fazer uma estaca retangular. Se a gente colocar várias dessas, uma do lado da outra, várias dessas, a gente consegue uma parede de diafragma, tá? Então, é um tipo de contenção super bacana aí para subsolo predial. E
E aí, na circular, a gente consegue diâmetros, que nem no Brasil, nós temos obras aí de 2,80 m de diâmetro, tá? A gente tem desde 70 centímetros a 2,80 m, 2,50 m de diâmetro, então ele pode ser usado realmente em obras aí de grande porte. A estaca raiz é uma estaca muito interessante, porque normalmente o diâmetro dela é pequeno, comparado à capacidade de carga que essa estaca consegue. Isso se dá pela injeção que faz de argamassa, como ela é uma estaca muito esbelta, ela é armada integralmente, porém, ela dá uma capacidade de carga muito legal. Ela é usada normalmente em obras de grande porte, porque o custo realmente dessa estaca é alto, e o legal é que a gente também pode entrar com ela em rocha, através de um martelo de fundo. Então, você consegue fazer dentro do solo, depois entrar com um pino dentro da rocha, para aumentar ainda mais a capacidade de carga dessa estaca. Bom, sobre estaca, aqui eu só falei de alguns tipos, né? Mas eu conto aí com a sua pesquisa para descobrir mais tipos de estacas. Ok? Até mais. Aluno, a escolha do tipo de fundação não é uma tarefa fácil, porque exige aí a análise de vários parâmetros e também de bom senso, tá? Tem muita coisa para analisar. Uma dica que eu dou é: toda região que você for trabalhar, procurar artigos científicos, conversar com outros profissionais, porque o solo não é um material que a gente controla. Aluno, a escolha do tipo de fundação não é uma tarefa fácil, porque exige aí a análise de vários parâmetros e também de bom senso, tá? Tem muita coisa para analisar. Uma dica que eu dou é: toda região que você for trabalhar, procurar artigos científicos, conversar com outros profissionais, porque o solo não é um material que a gente controla como a gente controla o concreto, controla o aço. O solo, ele é um pouco, né, mais imprevisível, assim, né? Então, por mais que a gente estude, faça várias investigações, pode ser que a gente tenha ainda algumas surpresas. Então, às vezes, aquilo que para você vai ser uma surpresa, já aconteceu com outro profissional em outra experiência de uma outra obra. Então, é importante você procurar aí os artigos científicos para saber o que já aconteceu naquela região, o que a gente pode esperar do solo daquela região, ok? Então, a gente tem, para escolher a fundação, é lógico que primeiro a gente tem que ter um pouco já de noção da capacidade de carga que a gente vai aplicar para aquela fundação naquele solo específico. Mas é lógico que a gente não pode esquecer que não adianta o solo suportar se o elemento estrutural não suportar a carga. Então, em alguns casos, a gente vai ter que a resistência do solo é maior do que a do próprio elemento estrutural. Aí é lógico que a gente vai limitar a resistência desse elemento estrutural. Então, a gente, além de fazer essa análise, tem também a aplicação dos fatores de segurança. A NBR 6122, de 2019, ela traz fatores de segurança, indicação de fator de segurança global e também de coeficientes de ponderação parciais, mas na verdade a maior parte das análises acaba acontecendo por fator de segurança global mesmo. Porém, independente da forma que você vai aplicar, a norma ela traz todos os valores estipulados com ou sem prova de carga,
dependendo do tipo de investigação de geotécnica que você faz, também influencia. Tudo isso está bem detalhado na NBR 6122. E também com outras normas associadas a esse assunto que ela também faz menção. E aí também tem a capacidade de carga do terreno, tá? Porque dependendo da capacidade do terreno e também da escolha do método de análise, porque a principal forma de análise dos projetos são os métodos semi-empíricos, e aí a gente adota métodos consagrados como Decur Quaresma, Alck Veloso, Teixeira, Antunes e Cabral. Antunes e Cabral, por exemplo, a estaca raiz. Então, vê que tudo tem uma Decur Quaresma, às vezes é um método mais aplicável a um certo tipo de solo, a uma região Só que isso você vai conseguir calibrando ao longo da sua vida profissional e também conversando com os profissionais, lendo a respeito, lendo os artigos científicos para você calibrar método, investigação, quantidade de investigação, tipo de ensaio que você vai aplicar. Então, é aí que entra o tal do bom senso na escolha do tipo de fundação e na análise dos parâmetros, tá? Então, lógico que a gente pode aí, para pré-estudos, trazer planilhas que já trazem uma atenção admissível, mas isso para pré-estudo, para fazer uma análise de custo, de viabilidade de obra, tá? Aqui tem um exemplo, quando a gente já tem os dados, tem as sondagens e a gente já tem o NSPT, vamos falar no NSPT aqui, a gente pode também fazer comparação de métodos de cálculo, tá? Você coloca numa planilha Excel todos os parâmetros de sondagem, as fórmulas de cada método desse, e o legal é que você pode simular a capacidade de carga metro a metro, para definir a profundidade, porque normalmente a gente tenta, no caso das estacas, por exemplo, a gente tenta adotar o limite da onde o equipamento consegue escavar, tá? E aí depois vai variando o diâmetro. Essa é uma das formas que os profissionais pensam na hora de dimensionar. Então, tenta usar o limite dos equipamentos. Então, olha que interessante, aí você tem que conhecer também dos equipamentos, né, para escolher o tipo de estaca, para você saber o limite. Tem equipamento que tem as limitações de resistência, de profundidade. Então, é interessante que você conheça todos esses parâmetros antes de fazer a escolha. Então, aqui a gente pode simular e chegar através de uma planilha Excel e tentar chegar aí na capacidade de carga que a gente precisa para a carga que está sendo indicada no projeto do estrutural, né? No projeto do engenheiro estrutural para cada pilar específico. Tem outras coisas que a gente precisa analisar num projeto. O atrito negativo, que acontece principalmente em solos argilosos, quando a gente cravou um elemento no solo e aí acontece adensamento. O adensamento, o que ele vai estar agindo contra, ele vai estar empurrando esse elemento para baixo. Então, isso é um fenômeno que tem que ser considerado em projeto. Toda vez que tiver camadas compressíveis espessas, precisa ser analisado o atrito negativo. O efeito Chebotaryov é um efeito que muitas vezes ele é esquecido, mas que é muito perigoso. Então, toda obra que você tem estacas e camada de solo compressível, e acontece, que nem aqui nesse exemplo, é um aterro, mas poderia ser uma escavação do outro lado. São coisas que provocam uma movimentação desse solo, e que essa movimentação, imagina, a estaca, ela tá parte no solo resistente, parte no solo compressível, normal. É a solução, é o que a gente acaba sempre aplicando, uma solução típica de estaca mesmo. Agora, imagina, ela vai arrastar a estaca, ela pode até romper a estaca. Então, o efeito Chebotaryov é um efeito para a gente levar em consideração, tá? Então, aí a gente tem as limitações de alguns tipos de fundações, que nem a estaca Frank, tem muita vibração,
ela não pode ter matacão. Matacão são aqueles blocos de rocha que a gente tem no meio do solo, que muitas vezes a sondagem não pega. A Strauss, embora acima do NA, a gente até consegue escavar, como ela tem o tubo, não precisa necessariamente ser acima do NA, mas tem que tomar cuidado, porque se for, por exemplo, um nível d'água arenoso, quando a gente tirar o tubo, a água, ela corre dentro dessa areia, ela pode lavar a estaca, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso também. A estaca metálica, que ela aqui tá alto custo, mas a gente tem que analisar. Lembra que eu falei que cada caso é um caso, pode ser que em alguma obra, ela seja uma solução vantajosa financeiramente também, tá? A hélice contínua, quando é uma obra grande, a mobilização acaba sendo diluída, tá? Mas em obras pequenas, ela pode inviabilizar uma obra, por exemplo, a taxa de mobilização de um equipamento hélice contínua. A gente não consegue executar uma estaca pré-moldada de concreto, por exemplo, num centro antigo de uma cidade, porque a gente pode causar danos ali terríveis ao patrimônio histórico da cidade, pela vibração dos golpes do equipamento. Estacas escavadas com lama, alto custo, é para obra com carregamentos elevados. Então, precisa de espaço. Normalmente é utilizada para pontes, para edifícios, né? Edifícios com cargas elevadas. É uma boa solução para obras embarcadas, tá? Se for fazer de cima de uma balsa, uma ponte, um porto, né? Então, é uma boa solução. Então, olha, tem muita coisa para ser analisada. Então, por isso que é bom sempre ficar atento e buscar informações para sempre aperfeiçoar o seu trabalho. Ok? Muito obrigada.